Boa noite, Lídia. Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite, Rosilda. Boa noite também, Luiz Alberto, Silvano. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, senhor Antônio. Boa noite. Valdete, boa noite. Boa noite também, dona Guilmar, Ângela, William, o Iltinho, a Eloá. Boa noite, Leda. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Helena. Um forte abraço para todos vocês também, Valdete, Ricardinho e Lúcia. Boa noite para vocês. Dudu, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Patrícia, boa noite. Maria das Graças, seja bem-vinda. Alex, boa noite, Rodinei. Ademir, boa noite, Ademir, seja bem-vindo. Flávio, boa noite. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Claudionor, Eliane, sejam bem-vindos também. Olá, Selma, boa noite. Maí, boa noite para você. Vamos então iniciarmos, né? Aliás, nós já iniciamos já há um certo tempo, né? A gente já aí com certeza já estamos em clima de preparação, mas aí agora nós vamos iniciar com a nossa oração, com a nossa prece, com o nosso convite à própria espiritualidade, pedindo a proteção e o amparo e nos permitindo reunir agora nesse instante sob a proteção, o amparo e, é claro, com o apoio dessa espiritualidade. Boa noite, Wagner. Boa noite também ao João Batista. Boa noite ao Valdinei, a Luísa. Boa noite, Marceleia, Guilherme, Luciano, Emerson, a Renata, a Eliana. Boa noite a todos vocês. Gente, convido a todos agora então nesse instante a elevarmos o nosso pensamento, procurando encontrar conosco mesmo, procurando nos sintonizarmos, procurando acima de tudo nos reequilibrarmos. Costumo sempre dizer que nós, a nossa essência,
é espiritual. Somos espíritos. Temos um corpo espiritual. E temos também, nós encarnados, um corpo material. Muitas das vezes, o nosso corpo material busca determinados objetivos. O nosso corpo espiritual vai atrás de outros objetivos. E a nossa essência espiritual de um terceiro objetivo diferente. Ou seja, cada parte de nós vai puxando para um lado. E com isso nós vamos nos desequilibrando. É preciso, é necessário que nós nos centremos e que ambos busquemos o mesmo objetivo: corpo espiritual, corpo físico e a essência que é o espírito. Que possamos nesses instantes estarmos todos voltados e centrados para estes objetivos que a espiritualidade traçou para esta noite. E com bastante concentração, ligados realmente ao nosso Mestre amado e querido Jesus, que consigamos, todos juntos, assimilarmos as informações que a espiritualidade preparou para esta noite. E que cada um de vocês sintam também as energias e vibrações que emanam desta família espiritual. E que essas energias e vibrações sejam distribuídas por toda a humanidade, principalmente aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas que nos pediram orações ou a quem gostaríamos de endereçá-las. Que todos recebam o carinho e a proteção da espiritualidade superior. Que assim seja. É isso aí, graças a Deus, a Jesus. Boa noite aqui também ao pessoal que foi chegando. Emerson, a Shirley. Boa noite, Eveline, Roberta, Adriana Valério. Boa noite para todos vocês. Gente, vamos dar sequência então à nossa leitura-estudo. Marinha também, seja bem-vinda. A nossa leitura-estudo do Livro dos Espíritos, tá? Este é um livro básico, é o primeiro livro que Kardec exatamente codificou. Iniciamos a doutrina por este livro, por esta obra, e é uma obra que detém, vamos assim dizer, as perguntas básicas e principais que depois se desdobraram em todos os outros livros, depois se desdobraram nas outras obras que nós estamos estudando. Então, é um livro inicial. Boa noite, Leivia, boa noite, Ana Cristina. O livro inicial dessa nossa doutrina. E a gente estava estudando, ou nós estamos estudando, a reencarnação, e também a gente já vai adentrar a um título, Justiça da Reencarnação. Sobre a reencarnação, nós vimos já alguns pontos, alguns tópicos, né? E nós paramos ali na questão 167. A questão 167 eu reputo de extrema importância para todos nós, porque ela vai trazer justamente o objetivo, a pergunta de Kardec: qual é o objetivo da reencarnação? Ou o objetivo de nós retornarmos por diversas vezes a um corpo de carne, retornarmos para atuar junto à própria matéria. E a resposta da espiritualidade foi muito categórica: para que nós pudéssemos buscar o nosso aperfeiçoamento e automaticamente contribuir com o aperfeiçoamento e a evolução da própria humanidade, a evolução do planeta. Aquela questão das emigrações e imigrações que nós sempre falamos, sobretudo naqueles aspectos de: enquanto nós estamos no plano espiritual, a gente vai aprendendo, trazendo, buscando informações, e a gente encarna, trazemos essas informações para cá. Por isso, a cada nova geração que reencarna nesse planeta, novos serão os conceitos, a tecnologia será mais avançada, tudo vai mudando. Por quê? Porque o objetivo da reencarnação está exatamente nesses dois aspectos principais: o nosso aperfeiçoamento, sobretudo moral, e também o aperfeiçoamento da humanidade. Então essa foi a última questão que nós vimos. E nós vamos dar sequência ainda a essa questão da reencarnação, antes mesmo da própria justiça da reencarnação,
E eu gostaria de, mais uma vez, chamar a atenção de todos vocês. Gente, eu, assim, na medida do possível, estou fazendo uma leitura, mas eu estou fazendo uma leitura mais com as minhas palavras, para não ficar aquela leitura, aquele algo maçante, tá? Então, o que eu gostaria é que vocês prestassem também atenção nas próprias perguntas, nos questionamentos de Kardec. Eu costumo dizer que com essa capacidade e competência que Kardec tinha, ele não deixou nenhuma pergunta sem ser feita. Só que muitas das vezes a gente não consegue entender e a gente não se debruça na interpretação da pergunta, a gente só quer saber a resposta. Vocês imaginem, por exemplo, eu vejo muito isso com os alunos, tanto os alunos dos ensinos fundamentais, ensino médio, quanto alunos do próprio ensino superior. Tem alunos que querem adivinhar a resposta. Eles chegam numa prova, eles não leem nem a questão, eles já vão direto tentando adivinhar a resposta. E fica difícil se nós não entendemos a própria pergunta. Então, na medida do possível, vamos tentando entender as perguntas elaboradas por Kardec, e aí vocês vão ver a capacidade deste codificador, que era realmente fantástica. Ok? Boa noite, Paulo. Boa noite, Anitta, Clarindo, Adaí. Sejam bem-vindos. Bom, na questão seguinte, na questão 68, que nós vamos iniciar justamente hoje, Kardec pergunta se haveria, porque a gente falou de qual era o objetivo da reencarnação, o objetivo do nosso retorno. E aí na questão seguinte, ele pergunta se o número de reencarnações seria um número limitado ou ilimitado. Por exemplo, quantas vezes eu vou ter que reencarnar? Existe um número mínimo de reencarnações? Então veja, Kardec falou, olha, se o objetivo é esse, tá, mas para eu alcançar esse objetivo, eu vou ter um número limitado de existências? Ou o número é ilimitado? Então, olha a perspicácia do codificador. E a espiritualidade vai responder, olha, não existe um número limitado de encarnações. Até mesmo porque, quando a espiritualidade mesmo vai falar, qual foi o objetivo que foi traçado na questão anterior? O objetivo é trabalhar no progresso da humanidade, sim, e trabalhar no nosso próprio aperfeiçoamento. Ora, então, eu vou reencarnar quantas vezes forem necessárias para o meu aprimoramento. Até que eu não tenha mais débitos a resgatar, até que eu me ache completamente limpo das minhas imperfeições, das minhas impurezas. Por quê? Se a gente está falando que o objetivo da reencarnação é esse aperfeiçoamento, nós já trabalhamos também em algumas questões anteriores e a gente vai continuar trabalhando mais algumas questões adiante. Nós vamos ver que neste trabalho ou neste objetivo de buscar aperfeiçoamento, o contato que o espírito tem com a matéria ou com o corpo, que nós estamos chamando de reencarnação, ele será necessário até nós conseguirmos aprender tudo aquilo que a matéria tem a nos ensinar. Até nós conseguimos extrair todas as informações e experiências que a matéria pode nos proporcionar. Então, nós vamos ter ilimitadas reencarnações. Agora, tá? Aí vem a questão seguinte, né? Porque a gente tem essa preocupação de a quantidade e tal, e Kardec vai perguntar, então, se é invariável o número de reencarnações, isso o é para todos os espíritos? É para todos ou é só para... Não, o espírito é para todos. O objetivo, nós não estamos falando que é exatamente o aperfeiçoamento, não é você aprender tudo que a matéria tem a ensinar. Ah, mas aí tem um detalhe que a espiritualidade acrescenta nessa questão 69. Ele diz o seguinte, olha, uns caminham mais rapidamente e os outros caminham mais devagar. Ou seja, as reencarnações não existe um número
determinado. O número é ilimitado. Quantas forem necessários. Agora, eu posso caminhar mais rápido ou eu posso caminhar de uma forma mais lenta. Se eu caminhar mais rápido, o que vai acontecer? Eu terei menos reencarnações ou menos contatos com a matéria. Se eu caminhar mais devagar, eu vou ter que vir mais vezes experimentar as dificuldades que o corpo material me apresenta. Então, é isso, Valdete. Quantas vezes forem necessárias para o meu aperfeiçoamento. Só que, como que eu vou, entre parênteses, como é que eu vou interpretar ou entender esse aperfeiçoamento? Quando eu conseguir aprender tudo aquilo que a matéria tem a me ensinar. Só que a gente vai ver depois as encarnações dos diferentes mundos, talvez a gente comece até hoje, a gente vai perceber que não necessariamente todas as encarnações é neste mundo. É num planeta de... Não, nós temos encarnações em quaisquer outros planetas. Então, enquanto nós tivermos alguma coisa a aprender com a matéria deste planeta, nestes corpos, nós vamos encarnar aqui. Não tem mais nada a nos ensinar aqui, a gente vai para outros planos. Então, nós podemos antecipar este fim das reencarnações. Basta nós conseguirmos este aperfeiçoamento. Basta nós conseguirmos aprender tudo aquilo que a matéria tem a nos ensinar. Por quê? Porque como um colaborador de Deus, que aí vem a questão 170 do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando de quantidade. Então, o Kardec vai perguntar assim, e o que se torna um espírito na sua última encarnação? Ou seja, quando ele completar o seu ciclo, quando ele aprender tudo aquilo que ele precisa aprender, o que ele vai se transformar? Aí, a resposta foi, ele vai se transformar num espírito bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Ele vai se transformar num espírito puro. Depois que você aprendeu tudo que a matéria tem a lhe ensinar, você vai ser um espírito puro. Por quê? Porque a matéria não mais será capaz de te influenciar. Você já conquistou a pureza. E aí só você é capaz de influenciar a matéria. A matéria não mais exercerá influência sobre você. E quando a matéria não exercer mais influência sobre você, você dominar completamente a matéria, você vai ser um colaborador direto do Criador. Você vai trabalhar, né, como diz a Maria Eleusa, nessas diversas moradas da casa de Deus. Por quê? De novo, porque você chegou no patamar onde, como espírito puro, não sofrerá mais influência da matéria. Apenas você é quem poderá influenciar a matéria. Ela não vai ter nenhum tipo de influência sobre você. Ok? Então, veja que interessante essa questão das que envolve as reencarnações. Gente, então, quanto mais eu aproveitar cada uma das minhas existências, menos eu terei que voltar neste processo reencarnatório. E a gente sabe que não é algo muito simples. Nós sabemos o quanto de influência nós recebemos. E, claro, nós sabemos o quanto nós ainda, infelizmente, falhamos exatamente nesse processo de tentar superar os obstáculos ao próprio progresso. E quais são os principais obstáculos para o progresso? Orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo está relacionado com o quê? Exatamente o domínio que a matéria exerce sobre nós. Só isso. Se podemos dizer só, né? Só isso. Ok? Então, a reencarnação, ou sobre a reencarnação, essas foram as questões mais interessantes e importantes que Kardec nos trouxe. E aí a gente vai dar um passo. E nesse próximo passo, a gente vai falar sobre a justiça das reencarnações. E sobre a justiça da reencarnação, basicamente nós temos uma pergunta de Kardec. Gente, é uma pergunta, uma única pergunta de Kardec, mas que tem uma resposta
um pouco mais longa, e inclusive nesta há comentários que Kardec fez. E esses comentários de Kardec, principalmente, são baseados naquelas diversas comunicações que a espiritualidade lhe enviou. Comunicações, como nós já sabemos, que vieram de todas as partes do mundo. E aí, a pergunta é essa, olha, em que se fundamenta esta verdade ou este dogma da reencarnação? Qual é o principal fundamento? Nós já falamos, o objetivo qual que é? Aperfeiçoamento nosso, íntimo, e o aperfeiçoamento da humanidade. Tá, mas em que se fundamenta essa necessidade de buscar esse aperfeiçoamento e de buscar esse auxílio e colaboração? E aí a espiritualidade vai responder, sobretudo. Se é sobretudo, por quê? Porque existem outros fundamentos. Mas o principal fundamento da reencarnação, a espiritualidade coloca que é justamente a justiça divina. O principal fundamento da reencarnação é a justiça divina. Tanto é que o próprio Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai dizer, gente, que a reencarnação, ela representa o perdão de Deus por nós. Olha que coisa fantástica. Por quê? Vamos lá, nas palavras de Emmanuel. Se Deus não nos perdoasse, aí o que aconteceria conosco? Nas nossas falhas, nos nossos erros, sobretudo naqueles que nós não nos arrependêssemos, todos nós seríamos encaminhados, seríamos enviados para aquilo que nós conhecemos como o inferno. Só que o inferno, como algumas religiões nos ensinam, o inferno eterno. Sim, eu morri, eu desencarnei, fui totalmente maldoso na existência e na encarnação. Não fiz absolutamente nada de bom. Tudo que eu fiz foi prejudicar os outros. Eu morri. E o que vai acontecer comigo? Com certeza não precisa nem de muita gente para poder falar, né? Opa, inferno. Este vai para o inferno. E a gente tem até uma mania, né, de falar e já condenar os outros. Ó, fulano de tal vai para o inferno, porque, nossa, esse não presta. Só maldade. Então, se essa pessoa, nós estamos condenando-a ao inferno, e este inferno é eterno, eu pergunto para vocês, Deus, sendo soberanamente bom e justo, poderia permitir que um de seus filhos, independentemente do que ele fez, ele poderia permitir que ele fosse destinado ao inferno, ao sofrimento eterno? Vocês acham? Vamos mudar a pergunta. Vocês, pais ou mães, têm 2 filhos. 2 filhos gêmeos. Vamos dizer assim, né, para ficar bem mais marcante o exemplo. Que você criou com todo carinho e de forma igual, idêntica. Você deu tudo a eles de forma idêntica. E mais, você os ama da mesma forma, os 2. Só que um é bom e o outro, infelizmente, enveredou para o caminho do mal. Você, como pai, ou você, como mãe, você daria uma chance para o seu filho que é mau se regenerar? Você daria oportunidades para que este filho que é mau pudesse realmente voltar para o caminho do bem? Você ama os 2 de maneira idêntica. Você os criou, você os gerou, você acompanhou toda a infância deles. Você, como criatura humana, permitiria que o seu filho que é mau, ruim,
que ele tivesse uma oportunidade? Opa, muitos aqui já responderam, claro, com certeza. E aí eu vou dizer para vocês, imaginem Deus, que é a justiça soberana, que é a perfeição. Como que Deus não concederia oportunidade para outras pessoas, para os seus próprios filhos se regenerarem, se aperfeiçoarem? Então aí está exatamente a justiça da reencarnação. É essa oportunidade, por quê? Porque, como diz a espiritualidade respondendo a Kardec, Deus deixa as portas abertas para o arrependimento, para que os seus filhos mais rebeldes sejam trazidos de volta para o caminho reto, para o caminho do bem. E a Ana Cristina ainda diz mais, acho que não devemos desistir nunca. Sim, gente. Eu lembro direitinho o Chico falar sobre oportunidades em que ele teve visitando presídios, e as pessoas tinham até aquela preocupação, mas Chico, você vai lá no presídio, não sei o que, deve estar cheio de obsessor, deve estar... O Chico, não, os obsessores já fizeram o trabalho deles julgando eles lá, ou contribuindo para eles chegarem até lá. Os presídios, eles estão cheios, são justamente de mães que estão lá velando pelos seus filhos, querendo trazê-los de volta para o caminho do bem. Olha para vocês verem as palavras do Chico. Tem algumas histórias, né? Chico, por exemplo, foi conhecer algumas cidades, e nas cidades ele foi concedido a ele o título de cidadão honorário, cidades inclusive cheias de atrativos turísticos. E aí, né, chegou o prefeito, mais algumas autoridades, e perguntaram ao Chico, nossa cidade é cheia de atrativos turísticos, e assim, e a gente não dá para te levar em todos os lugares. Você queria escolher algum lugar que você quisesse conhecer? Nós vamos te levar lá. Aí Chico chegava e dizia, eu quero ir no presídio. Olha para vocês verem. Mas Chico, com tantos lugares bonitos para você ir conhecer, não, eu quero ir no presídio. Por quê? Porque lá tinha exatamente alguém que estava sofrendo, e ele pediu em alguns lugares, vocês poderiam abrir a porta para que eu pudesse abraçar cada um dos presos? Lógico que Chico era excepcional. Mas o que isso está querendo mostrar para nós? Está exatamente querendo mostrar que, gente, se nós criaturas somos dessa forma, uma criatura igual ao Chico, por que Deus seria diferente? Deus não daria oportunidade para os seus filhos? Então, a reencarnação se fundamenta exatamente nisso, é na justiça. Olha, eu vou te dar, como diz aqui Ana Cristina, todas as oportunidades, eu nunca vou desistir de você, como o próprio Cristo disse, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Não desistir jamais. Ok? E, claro, quando a gente fala em reencarnação, e sobretudo nessa questão da justiça, a gente pensa, gente, não somente no presente, mas também nós pensamos no passado e no futuro. Sim, por quê? Se analisar, se você falar assim, não, eu vou analisar, eu vou olhar só o meu presente, o que você teria aí no seu presente? O que você está identificando nesta existência, nessa encarnação? Ótimo. Tudo que você está identificando, nós vamos aprender que o acaso não existe, tá? Tudo o que nós estamos vendo, tudo que nós estamos identificando são exatamente necessidades. Ótimo, perfeito. Agora, a reencarnação ou a justiça da reencarnação nos faz também olhar para o passado. Por quê? Porque aquilo que eu estou recebendo no presente é justamente o fruto do meu próprio passado. O que eu plantei, eu estou colhendo. Mas não é só isso, por quê? Porque eu sei que tudo aquilo que eu plantar no presente, eu colherei no futuro. Justiça em todos os aspectos, justiça da reencarnação. Olha só que oportunidade que nós estamos tendo com isso. Se eu plantar o bem hoje, o que eu vou colher amanhã? Se eu levar uma vida reta hoje, como que eu poderei, ou o que eu poderei esperar na minha existência de amanhã? Se eu cultuo amigos aqui hoje, o que eu posso esperar
no meu futuro. Ao passo que, se eu pratico o mal hoje, o que eu posso esperar no meu futuro? Se eu só faço inimigos, o que eu posso esperar dos meus relacionamentos no futuro? Se eu não valorizo o que eu tenho no presente, como eu vou aprender no futuro? Então, a justiça das reencarnações, as reencarnações, o fundamento está justamente nessa justiça que nós estamos trabalhando, tentando entender. Mas nós não estamos falando de uma justiça humana, não. Até mesmo porque, se me permita, eu vou abrir um parênteses. Muitos de nós falamos em justiça. Nós nos preocupamos com a decisão dos juízes. Nós nos preocupamos com o poder judiciário. Ah, que tal juiz decidiu assim, que tal juiz decidiu do outro jeito, que o Supremo falou isso, que o Supremo... Gente, se me permitam, justiça, pelo menos assim, que a gente estuda e a gente aprende um pouquinho, é algo que está relacionado com um valor, é algo que está relacionado com a moral, é algo que está ligado, inclusive tem alguns estudiosos e filósofos que dizem que justiça é um sentimento, ou seja, é algo íntimo, é uma virtude. Justiça é uma virtude. Então às vezes a gente joga, mas a justiça brasileira, não se preocupem muito com essa questão da justiça brasileira. Por quê? Porque a justiça brasileira, infelizmente, ela ainda está um pouco distante da própria justiça divina. Ela está distante por quê? Porque nós já nos acostumamos, e o poder judiciário que nós temos hoje, o nosso Supremo, os nossos juízes, eles não têm essa função de fazer justiça. A função deles é de dizer o direito, ou aplicar a lei. Eles vão pegar o que está lá na lei e vão aplicar. Nem sempre essa forma de aplicação da lei vai ser uma forma justa. Por quê? Porque a justiça está relacionada com virtude, com sentimento, com valores. Tá? Então, só para estabelecer um pouquinho dessa diferença, tem muita gente que chega, né? Acontece alguma coisa com alguém da família e tal, aí chega lá na TV, a gente vê as entrevistas, eu quero que seja feita justiça. Aí quando vocês ouvirem isso, analise essa questão 171 de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque justiça, como nós estamos aprendendo, é a divina e principalmente é um sentimento, é uma virtude que está ligada, está relacionada sobretudo com as reencarnações. Então, a justiça que determinadas pessoas cobram e que nem precisariam se preocupar, automaticamente ela será feita, porque as leis divinas são perfeitas. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, e ninguém sairá de lá até pagar o último ceitio. Reencarnação serve exatamente para isso. Então não queiramos nos avorar a injusticeiros. Não, isso vai ter que fazer, esse vai ter que pagar. Não. A lei divina, a lei natural já faz isso automaticamente. Não se preocupe. Agora, o que nós podemos é falar, o judiciário, ele vai dizer, ou ele pode dizer o direito, aquilo que você fez gerou essa consequência e automaticamente você vai ter que arcar com as suas consequências segundo a própria legislação. É isso que o judiciário vai fazer. Ele não vai trazer justiça. Por quê? Porque a justiça ela só ocorrerá, na grande maioria das vezes, através desses processos reencarnatórios. Por exemplo, tirou a vida de alguém, qual vai ser a aplicação da justiça? Na próxima, você devolva a vida a essa pessoa. Pronto. Simples. Não, eu também concordo, viu, Maria Eleusa? Isso que você disse. Por quê? Porque aquele fato que aconteceu, como a gente falou, a gente tem que olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Determinados episódios, determinadas coisas que aconteceram, elas já representam a própria justiça.
assim, lógico que tem coisas que a gente deve analisar de uma forma um pouco mais profunda, tá? Então eu não quero dizer aqui até da idoneidade de ninguém, absolutamente, principalmente de médios. Só um exemplo que eu vou citar para vocês, que é coisa não muito distante, é coisa recente, e que não está em livros de romances, né? Porque às vezes a gente pega, lê um livro e fala, mas isso aqui é uma história, um romance. Tem, eu acho que muitos de vocês conheceram o caso daquele menino João Hélio, aquele menino que alguns bandidos estavam exatamente furtando ou roubando o carro da sua mãe, e o menino estava lá atrás, e ela tentou tirar, não conseguiu, e ele acabou ficando preso no cinto de segurança e sendo arrastado por uma longa distância. Gente, teve algumas pessoas, e eu acho que se vocês jogarem na internet, vocês vão ver, há uma carta psicografada do menino João Hélio, onde ele explica o porquê de ter passado por aquela situação. E aí, como a Maria Leusa colocou, aquele momento foi exatamente feito justiça, tá? Por favor, a gente não vai aprofundar nisso, a gente só está citando como exemplo. Mas não se esqueça daquilo que o próprio Cristo disse: o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Sim, nós não precisamos nos colocar nessa condição de justiceiros, por quê? Porque se o escândalo vier por um comportamento nosso, nós vamos nos sentir culpados e nós vamos ter que retribuir isso depois. Por exemplo, essas pessoas que estavam ali furtando esse carro, no caso do menino João Hélio, eles automaticamente vão ter depois que, de alguma forma, perante a justiça divina, resgatar aquele ponto. Mas precisava ser justamente daquele jeito para que o menino pudesse resgatar? Não, não precisaria ser utilizado ninguém. Ele poderia, de uma outra forma, em outro tipo de acidente, passar por esse tipo de prova. Então, Jesus disse, o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, que nós não sejamos os autores deste escândalo, tá? Que nós nos preocupemos e nos ocupemos com o nosso aperfeiçoamento, gente. Já basta, já é o suficiente. Não nos preocupemos ou nos ocupemos com os outros. Se cada um de nós cuidarmos do nosso crescimento, da nossa evolução, esse nosso planeta, logo logo vai ser um planeta fantástico. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. E a justiça da reencarnação, ela se fundamenta exatamente, a reencarnação se fundamenta exatamente neste ponto, tá? Por isso que eu estou até aqui gastando um pouquinho mais de tempo para a gente abordar esse tema. Eu sei que é um tema delicado, como eu já disse aqui em outras oportunidades. Muitos que estão aqui nos acompanhando não são espíritas e não têm muito contato e acesso com essas informações espíritas. Então, eu estou indo bem devagar, tentando passar para vocês as perguntas de Kardec, a resposta ou as respostas da espiritualidade, para que vocês possam passar pelo crivo da razão. Analisem isso dentro de cada um de vocês e tentem identificar a lógica e a perfeição divina. Não é para vocês concordarem com aquilo que nós estamos falando, não é para concordarem com aquilo que o Livro dos Espíritos está falando. Não, peraí, deixa eu sentir. Por quê? A gente vai ver na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? Elas estão escritas dentro da nossa consciência. Então nós temos que fazer esse exercício de buscar as respostas dentro de nós mesmos. E aí quando a gente está falando esses dias, nos convencermos, nós vamos começar a colocar em prática esses ensinamentos. E aí com certeza vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais simples. A Marinha colocou um comentário, eu até voltei aqui, exatamente para a gente realmente mostrar, né, aqui alguns detalhes. Ela falou que conhece espírito que não entra em um bar nem para pedir informação, porque lá é local de bêbados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Marinha? Principalmente com determinados preconceitos. Vocês lembram da história do Chico?
que o pai estava até preocupado, ó, Chico, você já está chegando na mocidade, você precisa ir para aquilo que ele chamava de uma casa de tolerância para poder perder a sua virgindade. Levaram o Chico lá. E o que aconteceu? O pai dele se descuidou um pouquinho lá conversando com a dona, passou, não deu muito tempo, estava todo mundo sentado, alguns até ajoelhados e todo mundo rezando. Veja, se Chico tivesse esse preconceito, né, Marinha? Seria difícil. Então, a gente precisa aprender. Nós buscar o nosso próprio aperfeiçoamento. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, sim. Se você puder evitar determinados lugares que vão exercer sobre você algum tipo de influência e que podem, infelizmente, até atrapalhar, lógico, você evite. Se você não está preparado para lidar com aquelas influências, com aquela energia, evite. Mas nós temos tantas coisas para aprender com estes ensinamentos que a gente precisa ter uma visão mais ampla e, sobretudo, aprender que se Deus perdoa todos, por que nós vamos nos colocar em condições de juízes para julgar e condenar os outros? Realmente é muito complicado, é muito delicado determinadas situações. Bom, nós chegamos aqui ao final, estou olhando o relógio aqui, já são 18h40, nós precisamos terminar. É isso mesmo, juiz, delegado, advogado, seriam justiceiros encarnados? Nem sempre, Marinha, tudo vai depender o quê? Da forma como cada um pensa, da forma como cada um avalia, porque nós temos características das mais distintas entre esses profissionais. Tem aqueles que realmente vão saber, vão conseguir orientar. Tem aqueles que infelizmente vão achar que são justiceiros mesmo e que eles estão ali representando a divindade. Representando a divindade, olha, você vai fazer, você tem que pagar. Mas tudo isso é algo que aos poucos a gente e a humanidade vai percebendo. Essas profissões, com o passar do tempo, elas vão ser exercidas por pessoas que têm um pouco mais de consciência. Nós vamos diminuir, inclusive, os tipos de crimes. Nós vamos diminuir a violência na nossa própria sociedade. Então, tudo isso são detalhes que, com o aperfeiçoamento e com a evolução, nós vamos aprendendo. E a gente vai ver, tá? Logo, daqui a pouco, na nossa próxima quinta, que a gente vai falar de encarnação nos diferentes mundos. Nós, se melhorarmos e extrairmos tudo que nós precisamos daqui, logo a gente já está em outro mundo. Então nós vamos passar por experiências diferentes. Como a gente falou, nós podemos apressar a nossa evolução. Mas a gente deixa isso para o nosso próximo encontro. Mais uma vez agradeço a todos vocês a paciência, agradeço a todos vocês o carinho, essa participação e desejo a todos uma excelente noite. E até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos.